A paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso trecho especial da Tarde da Bênção. Hoje nós estamos aqui com essa convidada tão linda, maravilhosa, a missionária Kelly Guedes. Gente, hoje ela estará pregando para nós aqui na Tarde da Bênção e nós estamos muito felizes, viu, missionária, de recebê-la aqui. Para nós é uma honra, nós sabemos o quanto Deus usa a senhora, o quanto Deus tem feito na sua vida. E eu quero que a senhora conte um pouquinho de onde a senhora é, qual igreja a senhora congrega. Então, o prazer é meu, a alegria é minha também poder estar aqui, é recíproco, juntamente com vocês nessa igreja tão abençoada e tendo a oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês. Eu congrego em Goiânia, ali na De Goiá, Campo de Campinas, com o pastor Valdir. Estou aí nessa obra missionária itinerante, atendendo as igrejas. Creio que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém, eu creio também. Eu sei que a senhora louva também, né? Isso. Tem esse dom maravilhoso e a gente sente a presença de Deus quando a senhora está Amém. louvando. E é uma honra para nós poder receber uma pessoa assim tão ungida, né? Louva, prega. E eu sei que hoje não vai ser diferente, que Deus vai usar a senhora poderosamente aqui nesse lugar. Amém. Eu quero pedir para a senhora deixar para os nossos espectadores do podcast Fé com Café uma palavra, segundo o coração da senhora, o que o Espírito Santo falar com a senhora aí, para a senhora deixar uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, né? Porque tem tanta gente que assiste o podcast que às vezes está passando por uma situação difícil, onde a fé está abalada, né? E que a senhora possa deixar para nós, né? Tanto que estamos aqui presentes, que eu sei que a palavra vai ser maravilhosa lá dentro também, mas também para aqueles que vão nos assistir através da internet. Então, eu quero deixar aqui justamente o tema a qual está sendo aqui na Tarde da Bênção. Não sei se hoje é o último dia da campanha. Não, ainda não. Ainda vai continuar, né? Uhum. Então, é sobre derrubando as muralhas. Josué 6, baseado em Josué 6. E é um tema muito forte. E eu quero deixar aqui, assim, rapidamente, uma pequena reflexão para todos vocês e para nós, porque a palavra fala com a gente também. Sim. Né? Josué, sucessor de Moisés, um homem que se depara numa responsabilidade tremenda, porque Josué, ele aprendeu com Moisés. Sim. E era um homem espiritual, um homem que tinha visão, mas quando Moisés veio a falecer, ele se encontra num momento de muita preocupação. Ali ele estava assumindo o lugar de Moisés, ele estava assim, cheio de ousadia, de coragem, de direção, porém com medo. Conosco não é diferente, a gente está debaixo das promessas, sabemos que Deus caminha conosco, que tem o Espírito Santo Consolador, mas às vezes nós vamos se deparar em momentos que a gente vai ficar com medo. É normal ter medo, mas não podemos parar no meio do caminho. É normal ter medo, mas não podemos perder a nossa fé. É normal ter medo, mas nós precisamos ter persistência e ouvir e acreditar na palavra do Senhor. E Josué, ele estava num momento de medo, de muita incerteza. Aí o próprio Deus se apresenta a ele, né? E fala para ele, começa a orientar ele. Se você for voltar em Josué, capítulo 1, você vai ver Deus dizendo para ele, Josué, seja forte e corajoso. É verdade. Né? Então a palavra que eu quero deixar para você nessa tarde, seja forte. Eu sei que o medo vai vir, eu sei que as dúvidas vai vir, mas seja forte, não pare no meio do caminho. Aleluia. Porque a nossa perseverança é a nossa atitude que vai gerar o milagre acontecer na nossa vida. É verdade. É a nossa perseverança. E Josué, ele aceitou o desafio e ele se fortaleceu, reuniu o povo e Deus diz para ele, Josué, se tu obedecer a minha palavra, se tu meditar nela de dia e de noite, se tu fizer conforme eu te falar, ou seja, se nós obedecer à voz do Senhor, se nós ouvir e obedecer à voz do Senhor, vai vir luta, vai vir aflição, vai vir muralha. Josué estava ali com Jericó cercado, muralhas fortificadas, e era 2 tipos de muralhas, uma muralha exterior e uma muralha interior, então era bem fortificada. Não é diferente das lutas que nós passamos, né? Nós temos aí muralha da enfermidade, muralha do problema familiar, muralha da porta fechada financeira, tantas muralhas que vêm aí com a depressão, muralha da depressão, da ansiedade. Mas a palavra do Senhor seja forte. Aleluia. Eu sou contigo. Se tu posicionar, se tu convocar o povo para marchar, se tu ouvir a minha palavra e meditar,
você vai derrubar essas muralhas. E detalhe, a muralha vai ser derrubada na unção, no grito da unção, no grito da nossa fé, né? A gente não vence lutando nos murros, brigando, a gente vence as nossas muralhas que vêm ao nosso encontro com a unção de Deus, sendo obediente à voz do Senhor. Aleluia. Que você possa guardar essa palavra no seu coração, você que está aqui nos assistindo, guardar ela e seja forte e corajoso, porque Deus é contigo. Até porque o salmista vai dizer no Salmo 91, 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido. Por quê? Porque ele dá ordem aos anjos dele ao nosso respeito, né? E praga alguma chegará à sua casa, à sua tenda. Aleluia. Deus abençoe. Amém, gente, que palavra linda, abençoada. Amém. Eu arrepiei tudo aqui. Também senti a glória de Deus aqui. A glória de Deus, gente, que coisa mais linda. E você que é aqui de Anicuns, aqui da região, não perde a oportunidade, não. Vem para a nossa tarde da bênção, porque Deus tem feito tantas coisas lindas aqui, curas, milagres, e nós aguardamos você aqui. E você que não pode estar aqui conosco presente, mas siga lá o nosso podcast Fé com Café no Instagram, no YouTube. E aqui nós sempre teremos convidados abençoados para abençoar também a sua vida. Que Deus abençoe. Obrigada, missionária Amém. Kelly. Eu que agradeço Vamos pelo lá convite. para nossa Vamos continuar ali. Continuar a glória do Senhor. Deus abençoe. Beijo no coração. Amém. Que diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechado por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei, aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias, e 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiro adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocaram as buzinas. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo voz o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá por ele, cada um em frente. Aproveitando que vocês estão em pé, vamos fazer mais um minuto de oração. Pai amado, Pai bondoso, neste momento, mais uma vez, nós queremos adentrar nos átrios, tributando ao Senhor, dando honra e glória ao Senhor. Pai, eu te louvo pelo privilégio de poder estar aqui te servindo na ponta desse altar. Pai, que o céu continua aberto, que o Senhor continua visitando vidas através da tua gloriosa palavra. Paizinho, se porventura chegou alguém aqui nessa tarde de ferro, eu quero ministrar no nome de Jesus, que seja alcançado por espírito de cura. Se porventura chegou alguém aqui, Senhor Cristo, eu quero profetizar a alegria da salvação, que muralhas venham cair por terra dessa tarde, e o nome do Senhor continua sendo glorificado. Espírito Santo, tenha liberdade de trabalhar em nosso meio, tenha liberdade, visita cada coração. Unificanta, renova o teu povo. Nós estamos aqui na dispensação do teu Espírito. Enquanto nós reverenciamos o teu nome, dê ordem aos teus anjos ao nosso respeito, lá na nossa casa, e guarda cada um e continua manifestando a tua gloriosa presença, em nome de Jesus. Amém. Podemos tomar os vossos assentos. Queridos, que tema extraordinário. Derrubando as muralhas. Como texto de base, Josué 1-5. A gente fez menção aqui só de alguns versículos para não tomar muito tempo, mas é que as muralhas de Jericó eram cercadas, elas eram grandes, altas e aparentemente elas eram intransponíveis. E trazendo para os dias de hoje aqui para nós, representam tudo aquilo que levanta contra nós. Lá em Jericó havia 2 muralhas.
interna, por dentro. E o legado que Deus deixa ali para Josué, o desafio era derrubar as muralhas. Ou seja, humanamente falando, era impossível. Humanamente falando, era loucura. Mas quando o homem está debaixo da ordem de Deus, para muitos parece loucura. Mas quando o homem está debaixo da ordem de Deus, se Deus der a última palavra, querido, pode ter muralha, pode ter gigante, pode levantar o inferno. Se Deus determinar, tem vitória. Por ele canta, leva lá muralhas. Trazendo para os dias atuais, significa muralhas na nossa vida, significa lutas, enfermidades, né? Problemas familiares, crises financeiras, espirituais e até mesmo emocionais, como nós vemos a irmã testificar que Deus a visitou com esse espírito de cura. E eu já quero começar essa palavra aqui, essa tarde profética, profetizando sobre a tua vida, profetizando sobre a tua família. O mesmo Deus que deu vitória a Josué e a Israel é o mesmo Deus que se faz presente através do Espírito Santo. É o mesmo Deus que vai derrubar muralhas na tua vida. Eu não sei qual é a muralha que você está enfrentando, mas eu sei que na tua frente existe um general. Eu sei que na sua frente tem um Deus que está na frente dessa muralha e Ele está te ordenando, Ele está te orientando. E se você obedecer a voz do Senhor, essa muralha hoje vai cair por terra da sua vida e o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado. Eu não sei você, mas eu sinto uma glória extraordinária do Espírito Santo. Desde o momento que eu comecei, a irmã começou a fazer as perguntas ali, e a gente já foi sentindo ali o Espírito Santo nos tocar. Deus está nessa tarde da bênção através do Espírito Santo. Tem gente que vai sair daqui hoje curada. Eu quero pregar, mas o Espírito Santo está falando aqui. Tem gente que vai sair daqui hoje renovado. Tem gente que vai sair daqui hoje transformado. Te prepare. Não é porque a missionária veio aqui, é porque o Espírito estava aqui te esperando. É porque já foi marcado lá no céu. Oh, glória! Aleluia! Vamos controlar, que a vontade é só de falar mistério. Oh, meu Deus! Jericó era uma cidade, era uma das cidades mais antigas e mais fortificadas de Canaã, né? Vamos entrar aqui no contexto histórico um pouquinho, né? Jericó era uma das cidades mais antigas e fortificadas de Canaã. E como eu disse aqui, era uma muralha dupla, porque se você for ver o texto histórico, você vai ver que era um muro alto. Observe que cercava toda uma cidade. Gente, receber vitória não é fácil não, tem que pagar preço. Às vezes alguém faz a campanha, segura aqui, vamos lutear a igreja, a campanha de Jericó, derrubando as muralhas. Mas se você for observar aquele povo, eles rodearam uma cidade. Você já parou para imaginar quantos quilômetros eles andavam? Você já parou para imaginar o contexto histórico? Quantos dias eles gastaram para dar uma volta? E o Senhor Deus falou que eram 7 voltas. Ou seja, a vitória vem, mas primeiro nós temos que pagar o preço. Por que, missionária? Jesus já derramou lá na cruz do Calvário. É porque Deus, Ele não entrega a vitória para crente de braço cruzado. Deus não entrega a vitória para crente que não paga preço. E detalhe, quanto mais a gente descer na oração, no jejum, mais a prova vai aumentar, mais muralhas vão vir. Mas não tem problema não, deixa eu liberar uma palavra profética. O salmista vai dizer no Salmo 91, 1000 cairão no seu lado, 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido. Sabe por quê? Porque você está guardado debaixo do esconderijo do Altíssimo. Você está habitando na casa do Senhor. Então Deus, Ele tem compromisso com quem tem com Ele. Se nós formos observar, Josué, com aquele povo de Israel, foi vitorioso porque obedeceram a voz do Senhor. E nós estamos presenciando muita gente sofrendo, retardando a sua vitória, atrasando a sua bênção porque não quer obedecer. Para nós conquistar a nossa vitória, vai exigir de nós renúncia. Para ministrar hoje aqui, ministrando a palavra, obedecendo o íntimo do Senhor, houve muitas coisas que eu abri mão. Em 2015 eu vendi a minha empresa, eu era cabeleireira,
estruturado, que tem equilíbrio emocional para não envergonhar o Evangelho do Senhor. É uma questão de obediência. Josué entendeu que tinha que obedecer. E ali, humanamente falando, era impossível aquelas muralhas serem derrubadas. Mas o povo de Israel não precisava de força humana. Sabe por quê? Porque aquele povo, eles ouviram a voz do seu líder, Josué. O Josué ouviu a voz de Deus. O povo ouviu a voz do líder. O povo entendeu que não era pela força humana, mas era pela força que vem de Deus. Em Deus eu liberar uma palavra profética no dia que você entender que a sua vitória não consiste na tua força, na tua maneira de falar, na tua maneira de agir. No dia que você entender que você está na dependência de Deus, que você precisa ouvir a voz dele. Ah, missionário, mas está difícil. Eu estou enfrentando uma muralha de perseguição. Ah, missionário, eu estou enfrentando uma muralha de crítica. Ah, missionário, a senhora não está entendendo. Eu sou uma rejeitada da igreja. E daí, querido, derruba essa muralha com a sua atitude. Deixa o Espírito Santo de Deus sussurrar no teu ouvido. Crente, para derrubar a muralha, precisa calçar a sandália da humilhação. Para subir aqui nesse altar, primeiro nós temos que descer. Para descer na oração, no jejum e na perseverança. Oh, a nossa vitória para as muralhas da nossa vida cair por terra consiste na obediência, em ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Será que você está ouvindo a voz do Espírito Santo? Tem gente que Deus manda ele para a direita e ele vai para a esquerda. Tem gente que Deus manda ele ir para um lado e ele vai para o outro. Tem gente que Deus fala, cala a boca, é momento de calar, ele cala lá. E tem gente que Deus fala, agora é momento de falar em tu e fica calado. Não consegue ouvir a voz do Senhor. Aquela mulher cananeia que saiu daquela cercania, que não conhecia Jesus, aquela mulher não pega mais o nome no bolso. Por quê? A mulher veio de uma cidade pagã que não conhecia o poder de Deus, mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela foi atrás. Detalhe, ela foi determinada. Só sai daqui depois que recebeu um milagre, deixou a filha sem lá como. Mas aí Jesus sabia que aquela mulher ia ter perseverança. Ele sabia que ela tinha estrutura e equilíbrio emocional. Não estou saindo do texto, só estou levando algum exemplo aqui para você entender sobre a questão da perseverança. E quando Jesus começa a silenciar, começa a provar a fé daquela mulher, até os discípulos ficaram incomodados. Quando você começa a se posicionar no silêncio e começa a suportar as pancadas da vida, muita gente vai ficar incomodada. Mas vai chegar um momento que o céu vai se abrir e a glória vai descer. Quem criticou vai ter que ver o que Deus está vendo. Quem não acreditou vai ter que respeitar o que Deus vai fazer. Quem duvidou que o gigante ia cair por terra vai ter que participar do culto da vitória que você vai proporcionar em ação de graça para o nome do Senhor ser glorificado. Quando Jesus falou para aquela mulher, eu não me enviar as ovelhas perdidas da casa de Israel, a mulher entendeu. Aquela mulher não tinha tudo para desistir. Ela poderia falar assim, não foi esse Jesus que falaram para mim. Falaram para mim que quando eu chegasse aqui eu iria receber milagre. E ele vem de uma trajetória de milagre. Por que eu estou fazendo? Tem gente que a muralha não cai porque ele fica indagando, questionando. Sabe qual é o posicionamento que Deus quer de mim, de você? É que quando as muralhas se levantem, a gente dobra o joelho, se humilha na presença do Senhor e fala, Jesus, eu não estou entendendo nada, mas eu vou continuar te adorando. Jesus, está doendo essa prova, não estou entendendo, mas eu vou parar de dar bênção te adorar. Não vou dar só por causa de uma profecia e de uma oração, não, eu não vou negociar, eu vou te adorar, independente da situação. Quando a gente se posiciona dessa forma, as muralhas caem por terra e o nome do Senhor é glorificado e exaltado. Oh, aleluia!
comece a cantar para mim. Porque na hora que você começar a cantar, eu vou curar a pessoa do câncer ali naquele lugar. E a gente vai para lá, né, Valdinei? A gente aceitou o desafio. Falei, Jesus, eu não posso sozinho, prepara uma equipe para mim. E o Senhor preparou quase umas 20 pessoas, nós da Volanche, e canta ali, vocês não têm noção do que Deus tem feito. Alguém está olhando e está falando, ficou louca. Eu já vi crente falar, gravou 4 CD, não conseguiu chegar na mídia, agora está ali mendigando oferta nas portas dos comércios, porque eu não canto só na porta dos hospitais, eu canto na porta do comércio. Onde tem um crente que tem um comércio, eu estou ali adorando Jesus. Por quê? Porque eu entendi que essa loucura que eu tenho na minha vida é para o nome do Senhor ser glorificado, porque a vida já fala que precisa. Enquanto você está aqui nessa cadeira confortável, enquanto você está aqui nessa igreja linda, tem drogado nas ruas, tem prostituta nas ruas, tem alguém na beira do abismo gritando, pedindo socorro, e Deus conta comigo com você. Aí você veste a camiseta do verdadeiro evangelho, não da religião, e vai para frente, meu irmão, e a muralha vai cair. Não importa como está na tua casa, se está faltando os celeiros, se tem enfermidade, vai lá, porque enquanto você faz para Deus, Ele faz por você. Orei, canta, decanta, leva. Deixa eu voltar aqui, Noé. Noé, um homem simples, matuto, ele trabalhava com roça, ele não tinha estudo. Aí Deus se apresenta e fala, Noé, Gênesis 6 e 18, contigo estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu, tua mulher, teus filhos e a mulher de teus filhos. Deus está apresentando a Noé o projeto da salvação. Porque eu vou destruir a humanidade, mas eu achei graça, eu achei intimidade, e eu vou salvar a tua descendência, Noé. Noé aceitou o desafio, mas o que eu acho mais lindo, que daria até para a gente ministrar no encontro de família, né? Noé chega em casa e fala o projeto da família. Todo mundo aceita, porque na casa de Noé todo mundo falava a mesma língua. Noé, durante 120 anos, ele abriu mão da sua plantação. As noras de Noé não engravidaram durante o projeto da arca. A máquina foi cerrada, porque não tinha como, o projeto era grande. É o que eu disse aqui, para o projeto de Deus ser concluído, a gente precisa abrir mão de muitas coisas. E ali todo mundo falava a mesma língua. Noé não preocupou, o projeto, gente, era grande. Aquela construção daquela arca, quando eu estudo sobre a arca, eu fico meditando a coragem, a ousadia de Noé. Noé não tinha estudo, aquilo ali era um engenheiro civil, e o homem vai lá na sua simplicidade. A Bíblia não fala, mas eu quero fazer uma pequena conjecturação. Eu imagino Noé dizendo, Senhor, eu aceito o projeto, eu não consigo, eu não tenho capacidade, mas eu sei que o Senhor é o dono do projeto, e eu sei que na hora que eu começar o Senhor vai me capacitar. Ele não preocupou quantas madeiras, quantos betumes ele gastou, até porque o betume tinha que ser de ótima qualidade, e ele aceitou o desafio. Todos nós sabemos o que aconteceu com Noé. A partir do momento que você entender o que Deus quer na tua vida, essa muralha vai cair por terra. A partir do momento que você entender o chamado de Deus, essa muralha vai cair. Sabe por quê? Nem sempre entendemos os métodos de Deus, mas precisamos obedecer. Como que está a tua vida espiritual? Responda para você mesmo. Você está obedecendo ao Senhor quando Ele fala contigo? Quando o Espírito sussurra, filha, larga essas vasilhas aí, entra para o quarto e vai orar um pouquinho. Filha, vai ali e ora, vai ali e faz uma visita. Você tem ouvido a voz do Espírito Santo? Muitas muralhas permanecem porque queremos fazer do nosso jeito. Mas eu quero ministrar uma palavra profética nessa tarde. Mas a chave da vitória na sua vida é obedecer à voz de Deus. E quando nós obedecemos à voz de Deus, não é fácil. Eu fico meditando, muitas muralhas, por que eu tenho vontade? Por que eu faço esse trabalho na porta dos hospitais? Porque havia uma maldição genética na família da minha mãe. Toda a família da minha mãe morre com câncer. As minhas tias, meus avós, quando eu nasci, eu não tinha avós mais. E veio tudo morrendo com câncer. É
E aí, há 2 anos atrás, no meu aniversário, estava na casa da minha filha primogênita, só eu, minhas filhas, meu esposo, meus netos, só a família, minha mãe. E aí a minha filha falou assim: mãe, a senhora tem que ir ao médico, porque a genética da minha avó não deu morrer com câncer. A senhora já está na casa dos 40, aquela coisa, né? E eu falei: filha, deixa eu te falar uma coisa. A maldição hereditária foi quebrada no meio da nossa família. Aqui ninguém vai morrer com câncer, a nossa palavra tem poder. E ela falou, ela riu. Eu falei: deixa eu te falar, já tive um diálogo com Jesus, já conversei com ele, fica tranquila, fica em paz. E ela riu e falou: mãe, a senhora é muito espiritual, não pode ser assim. Só que alguns meses depois, ela foi diagnosticada com um tumor maligno no ovário esquerdo. E foi às pressas para o hospital. E os médicos disseram: 80% é maligno. Ela já estava preparando o velório dela, dividindo as crianças, porque ela tem 3 filhos. E os 2 filhos, 2 filhos autistas e o mais velho com TDAH. E quando ela falou assim: mãe, eu vou dividir as crianças, porque se eu morrer, a senhora vai ficar com o Lucas, a senhora sabe lidar com ele. E foi dividindo as crianças. Eu falei: minha filha, não é assim não. Fechei a porta do meu quarto, porque a gente que é crente tem a oração do desespero. Entrei no quarto e falei: Jesus, minha oração foi rápida. Eu não estou aqui para negociar com o Senhor. Quem sou eu na fila do pão para dizer que não dou conta de ficar sem uma filha? Se o Senhor levar um antes de mim, uma filha ou um neto antes de mim, eu só quero que o Senhor me dê estrutura, que o Senhor dê o cajó, que eu venha continuar sendo essa pessoa para fazer a obra missionária aqui na terra. Porque é dificilmente uma mãe terá um filho e prestar ainda para viver nessa terra. E eu conversei com Deus e falei: Jesus, só que tem um detalhe: se o Senhor levar ela, eu quero a salvação, não abro mão da salvação. E outro detalhe: se o Senhor levar, eu estou negociando com o Senhor. A minha obra missionária vai terminar aqui, porque eu não tenho como abrir mão dessas crianças, eu vou ter que cuidar dessas crianças. Mas, todavia, seja feita a tua vontade. E fui orando. Quando o diagnóstico saiu, para a honra e glória do Senhor, o que era para ser maligno se tornou benigno. Os médicos fizeram novos exames, todo mundo ficou lá no alvoroço do hospital. E ela me ligando, eu falei: fica tranquila, o nosso Deus médico por excelência já entrou em cena. Eu não falei para você que a maldição foi quebrada. Eu conheço a voz do meu Deus quando Ele fala comigo. Está lá trabalhando, já tem 2 anos, e nós estamos vivendo o extraordinário de Deus. Mas por quê? Precisamos colocar a nossa fé em ação. E eu decidi, eu falei: Jesus, eu preciso fazer isso, eu preciso levar isso para as outras vidas. Voltando para a palavra, olha, todo o povo rodeava, Josué 6, 12, 14, todo o povo rodeava a cidade junto, dia após dia, sem desistir. Deixa eu liberar uma palavra profética. Precisamos andar em unidade. Para uma das muralhas cair na nossa vida, precisamos ter unidade. O povo uniu e obedeceu a voz do líder. Só vai cair muralhas se nós, a igreja, entender a mesma língua, se nós ter amor uns para com os outros. Não adianta querer rebeliar dentro da igreja. A muralha não cai. Ei, a muralha só vai cair depois que a gente der a mão, unir em oração, ter facilidade para perdoar, ter facilidade para amar, porque a vitória, ela não veio primeiro dia, mas depois da perseverança. Oh, aleluia! Para ver as muralhas cair, precisamos caminhar em unidade e não desistir no meio do caminho. Não tem como a parte da bênção crescer se a liderança não falar a mesma língua. Não tem como. Eu não vou crescer no meu ministério puxando o tapete de alguém. Vai viver enfrentando muralha. A muralha não vai cair. Para a muralha cair, nós somos uma igreja e um só corpo. E precisamos entender os nossos irmãos. Observe que o Evangelho de João 5, nós vamos encontrar um paralítico no tanque de Betesda. 38 anos que o homem estava ali esperando o mover das águas, mas ele não tinha capacidade de ir lá. E ali, quando alguém recebia o milagre, ia embora e deixava ele lá. No meio do movimento que Jesus está,
tem que ter compaixão pelo próximo. Se a dor do teu irmão doer em você, a gente não está falando a mesma língua. Se a enfermidade da tua irmã não doer em você, não vai resolver. A muralha não vai cair. Muralha só cai quando eu consigo entender a dor do meu irmão tem que doer em mim. E a vitória do meu irmão tem que alegrar em mim também. Eu preciso alegrar com a vitória do meu irmão. Louvor e clamor profético. Preste atenção. Josué 6:15, no 16 e no 20, no 7º dia, após a última volta, o povo deu um grande brado de vitória. Sabe por quê? O clamor e o som das trombetas liberaram o poder de Deus que derrubou as muralhas. Sabe por quê? Quando adoramos e declaramos a vitória pela fé, o sobrenatural acontece. O povo em uma só voz. Igreja, quando nós entendermos que dentro da igreja precisamos falar uma só mesma língua, uma mesma só voz, muralhas vão cair por terra. Assim como Josué caiu lá aquelas muralhas, hoje caem muralhas que impedem o avanço dessa igreja progredir. Assim como aquelas muralhas caíram, vai cair muralha que impede o avanço do seu casamento progredir, que impede o teu serviço progredir. Eu quero profetizar até você entender e começar a levantar sua mão e glorificar. Muralha de enfermidade, muralha de miséria, muralha de contenda, muralha de opressão, muralha de perseguição. Eu profetizo que vai cair na tua vida nessa tarde, no nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Grandes muralhas caíram na minha vida. E uma das muralhas que caiu na minha vida, antes do Senhor me confiar o ministério, foi a muralha da falta de perdão. Aqui era uma missionária que não lia Bíblia, que não orava lá nos anos de 2008, 2009, nasci no berço cristão. Só que eu era aquela crente que não lia Bíblia, eu orava, cantava bonito, porque a gente tinha bom, mas não tinha unção, não adorava. E eu passei por vários procedimentos para o Senhor tirar aquele ego da falta do perdão. O Senhor fez eu passar por uma situação terrível de dor para mim poder entender o chamado que Ele tem na minha vida. Mas um dia eu voltarei para contar esse testemunho. Precisamos derrubar muralhas que existem dentro de nós. Muralha da falta de perdão, muralha da falta da vigilância, muralha da contenda, muralha da inveja. Sem querer, às vezes, se nós não vigiar, nós temos inveja de alguém. Quantas pessoas que estão vivendo aí com muralha de competição, quem canta melhor, quem prega melhor, aí é isso e aquilo. Aí Deus vai para o céu nessa tarde, nesse entardecer, e fala para mim e para você: não é sobre quem é melhor, não é sobre quem canta melhor, é sobre quem carrega a minha presença, é sobre quem tem o coração aquebrantado, é sobre quem sabe calçar a sandália da humilhação e obedecer à voz de Deus. Eu sinto a presença dele aqui. Nessa tarde eu profetizo sobre a tua vida que nenhuma muralha vai resistir o poder de Deus Todo-Poderoso sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a tua casa. Deus entregou Jericó nas mãos de Josué, e eu profetizo em nome de Jesus que hoje Ele entrega a vitória nas tuas mãos. Qual é a muralha que precisa cair hoje? É a muralha da mágoa, é a muralha do ressentimento, é a muralha da falta da oração, é a muralha da falta de perdão. Seja qual for a muralha, o meu Deus vai dizendo: rasga o teu coração aí, abre a tua
lançada por terra. Quando nós obedecemos a Deus, Ele derruba o que é impossível aos nossos olhos. As muralhas que hoje te cercam serão testemunho para você contar amanhã. Eu profetizo, eu estou arrepiando tudo aqui no sentido deles. As muralhas que hoje te cercam são testemunhos que vai edificar a vida de alguém amanhã. Tem crente recebendo, tem crente entendendo aqui nessa tarde. Oh, aleluia, aleluia. Eu quero que você fique de pé, em espírito de oração. Você prepara o outro hino, minha filha, para me cantar. E aquele que você colocou primeiro, o segundo agora. E eu quero que você venha aqui à frente, aqui na ponta desse altar. O Espírito Santo de Deus está deixando aqui nessa tarde. Deus está tratando aqui neste lugar. Aleluia, Jesus. Feche os seus olhos, vem na frente, querido. Vem na frente, feche os seus olhos. Mesmo aprisionados, acorrentados, os ouviram cantar. Com enorme grilhões, de noite e prisões, aguentavam tudo sem reclamar. Com arquilhos e muitos açoites, aos esquilas louvavam ao Senhor, porque tinham confiança no Deus de Israel. Ele jamais falhou. Na hora certa, Ele, com o seu poder, autoridade, libertar milhões. Os seus louvores ecoavam, chegando ao céu. Suas correntes destruídas pelas mãos de Deus. Prova então o que o Deus e vai ver que Ele tem poder. Se provado estás, cante, cante, vai saber que o louvor, quando Deus recebe,
aqui. O decreto era de morte, um infarto fulminante. Mas o meu Deus está dizendo: eu estou trocando as veias do teu coração. Olha aí, tu já estava sentindo uma dor. Algum aqui, ou irmã atrás dela, fica alguém aqui atrás dessa irmã, porque Jesus está trocando a veia do coração dela. Era para a morte. Eu via o vergonho dela, mas Jesus está dizendo: olha, eu estou cortando o laço, estou desentupindo a veia, porque há ainda um tempo de promessa para se cumprir na tua vida. E como prova que eu falo contigo, eu visito a tua descendência. Eu vou lá na tua casa e vou organizar as coisas. Vou colocar tudo no lugar, porque está tudo fora do lugar. Tu chegou aqui hoje se arrastando como aquela mulher do fluxo de sangue. Eu estou vendo a bagunça que está lá. Estou passando a vassoura de fogo. E vão ter que respeitar a unção da tua vida. Porque se não respeitar, vai ter sepultura, mas é de quem toca. Assim diz o Espírito Santo. Vai, continua visitando, continua abençoando, vai tocando Jesus do alto da cabeça até as plantas dos pés, Senhor. Vai tocando Jesus, vai visitando, Espírito Santo. Aonde, Senhor, estiver uma pessoa aqui crendo e acreditando, eu profetizo extraordinário. Toca, Senhor, na vida dessa mulher. Jesus, um câncer não vai matar ela. Ah, Senhor, o inimigo, Senhor, colocou uma sementinha, mas o Senhor Deus está dizendo: eu estou arrancando a semente que ia brotar, ia gerar um tumor maligno. O meu Deus está dizendo: eu estou arrancando. E veio das profundezas do inferno, devido a essa amargura, sentimento de amargura. O meu Deus está dizendo: ó, eu estou curando a ferida do coração também. Essa mulher já ouviu tanta palavra que gerou câncer dentro dela. Mas o meu Deus está dizendo: eu faço a obra por completo. Ó. Olha o espírito de morte indo embora da vida dela. Ó. Olha o espírito de morte indo embora. Ó. Pode soltar ela. Pode soltar ela, espírito da morte. Sai da vida dela agora. Em nome de Jesus, receba a tua vitória. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu declaro a vitória. Eu declaro a vitória sobre cada vida. Se tiver alguém para ir louvando ali na equipe de louvor, pode ficar à vontade. Deus, toma, Senhor, a vida, Senhor, dessa irmã e essa vida que ela apresenta. Ah, Senhor, o Senhor vai aonde ela não pode ir. E ela vai vivenciar o extraordinário do Senhor. Diabo vai matar não, minha irmã. Pode ficar tranquila, porque o diabo tem sussurrado no ouvido da senhora que vai morrer. E Jesus está dizendo: não é para a morte. Não é para a morte. Porque onde tem uma mãe de joelho, a casa fica de pé. Aonde tem a mãe de joelho, o filho está de pé. Deus está dando ordem para puxar. Eu vejo sapato de fogo. O inimigo da declama leva a tua vitória nessa tarde. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro a vitória, Senhor. Eu declaro o extraordinário. Em nome de Jesus, receba a tua vitória. Seja tocado pelo Espírito Santo. Ele visita a tua finanças. Ele visita a tua conta bancária. O inimigo da declama tem restauração. Oh, Espírito Santo, visita, Senhor, traga cura, traga restauração emocional, em nome de Jesus Cristo. Toca, Jesus, vai aonde, Senhor, agora pode ir. Toca, Jesus, em nome de Jesus Cristo. Seja lá da sua coração, desmostra agora toda a obra do inferno, toda a culpa. Porque o meu Deus diz: constrói a tua boca. O inimigo toda apresentada de Satanás para destruir a vida dessa mulher seja destruída pelo poder do sangue de Jesus, pelo
fogo